Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024, nosso devocional diário está no capítulo 8 da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo de número 8. Paulo vai falar sobre os irmãos da Macedônia. Lembremos que Tito chegou a Corinto e está dando muitas recomendações acerca da igreja da Macedônia. Lembramos que na Macedônia as igrejas eram de Filipos, a igreja de Bereia, de Anfípolis, de Apolônia, e de Tessalônica também, era ali na região da Macedônia, onde Paulo tinha estado, tinha passado, tinha ficado um período ali. E ele está dizendo que ele queria que os irmãos tomassem conhecimento acerca da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, que mesmo diante de uma tribulação muito grande, ele diz no versículo 2, de uma severa tribulação, em extrema pobreza, deles transbordarem rica generosidade. Paulo está dizendo que aqueles irmãos, mesmo passando por tribulações, com uma pobreza extrema, ele chega a usar aqui o adjetivo extrema para a pobreza e diz que eles transbordaram em generosidade. Ele vai dizer para nós aqui que eles deram tudo quanto podia, até além do que podiam, e nos suplicaram insistentemente, diz o versículo 4, o privilégio de participar da assistência dos santos. Parece estranho aos ouvidos modernos dizer que contribuir é um privilégio, contribuir com a assistência dos outros é um privilégio. Geralmente as pessoas hoje estão focadas em receber, em querer, em serem aqueles privilegiados por estarem sendo atendidos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui que os irmãos da Macedônia se sentiram privilegiados de poder estar assistindo os santos, aqueles que tinham necessidade. E aí Paulo vai chamar a atenção dos coríntios em relação a isso. Ele diz: como vocês se destacam em tudo, vocês se destacam na fé, se destacam na palavra, se destacam no conhecimento, se destacam na dedicação completa, se destacam no amor que vocês têm por nós, então destaquem-se também neste privilégio de contribuir, diz o versículo de número 7. Veja que Paulo está dizendo que é um privilégio podermos contribuir. E os irmãos da Macedônia davam aqui a ideia de que essa contribuição não é porque estava sobejando. Eles estavam em extrema pobreza, estavam passando por severa tribulação, mas ainda assim eles estavam contribuindo, ou seja, a contribuição é maravilhosa. É como Paulo vai dizer aqui: melhor coisa é dar do que receber. Poder ajudar o próximo, poder ajudar os irmãos, poder ajudar alguém é maravilhoso. E Paulo ele vai pegar pesado com aqueles irmãos no sentido de que esta contribuição, esse privilégio de contribuir dos coríntios era uma evidência de que eles eram sinceros. Olha o que diz aqui o versículo de número 8. Eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Paulo está dizendo: vocês têm amor realmente? Então eu quero verificar isso através dessa dádiva de vocês poderem estarem ajudando. E ele vai aqui exemplificar, falar quem é o maior modelo que eles deviam seguir, quem era o exemplo que eles deviam seguir. Versículo 9: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus Cristo, ele suportou as dores, Jesus Cristo deixou toda a sua glória para estar no meio de nós. E esse é o maior exemplo que nós temos para poder deixar tudo que temos também, para poder abençoar outras pessoas. E é interessante que Paulo fala que hoje eles estão ajudando, amanhã eles podem estar precisando. Olha o versículo 14: no presente momento a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Paulo está trazendo um princípio bíblico, está reverberando, na verdade, o Antigo Testamento, ao dizer que aquele que tinha recolhido bastante, ele não teve demais. Por quê? Porque ele contribuiu com aquele que tinha recolhido pouco. Ele está falando aqui das colheitas na época de Israel, e o povo de Israel tinha, na verdade, vários princípios de poder estar ajudando ao próximo. Quando fossem recolher ali, colher frutas, se caísse algum no chão, era para deixar, e mesmo se não caísse, ele tinha que deixar algumas para que os outros pobres pudessem colher. Havia o chamado ano do jubileu, que era um 50º ano contado, 7 anos de 7
7 vezes 7, 49, no 50º ano, era o jubileu, um ano onde ali os escravos eram livres, as terras eram devolvidas aos seus donos, as dívidas eram perdoadas, porque o sentido era de que todos pudessem estar juntos, terem o mesmo patamar de vida. E é isso que Paulo está ensinando para aqueles irmãos ali na igreja de Corinto. E como exemplo, ele usa a Macedônia, e como motivação ele usa o próprio Jesus Cristo. Que nós também possamos entender isso, porque hoje nós podemos estar contribuindo, amanhã podemos estar precisando, como Paulo diz aqui no versículo de número 14, independente de hoje não termos que queremos contribuir, que contribuamos. Tem pessoas que pensam, quando eu ganhar mais, quando eu tiver mais, eu vou fazer. Mas se não contribui agora, quando tem possibilidade, mesmo com pouco, pode ter certeza, quando tiver uma fartura maior, não vai fazer isso. Que nós possamos ter corações abertos para abençoar o nosso próximo, como Paulo está dizendo aqui. Isso é uma evidência da sinceridade do amor. Que o fim de semana seja de grandes contribuições, que você possa ajudar alguém, possa abençoar uma família necessitada, possa abençoar alguma pessoa, e Deus com certeza ele estará vendo, e ele mesmo retribuirá isso com o amor perfeito que ele já derramou pela sua vida. Que Deus te abençoe sempre, um fim de semana maravilhoso, e a paz do Senhor.